Vamos lá, pessoal, iniciando agora novo assunto de português, capítulo 4. O gênero textual é um conto popular, que são narrativas dos países Oriente Médio. E vamos lá navegar na leitura da página 104. Então, esse texto que vocês vão ler extraído de um livro que reúne diversas histórias de uma mesma personagem. Esse livro foi escrito pela contadora de história Regina Machado. Então, vocês observem bem aqui a capa do livro, que mostra os elementos que vocês vão encontrar nessa história. Então, é um trecho do início do livro que apresenta o contador de história Cláudio Nogueira, e também tirado do mesmo livro As Mil e Uma Noites, que esse contador de história é quem narra as histórias de Nasruddin ao longo do livro. Então, aí mostra um trechozinho desse livro, Nasruddin, que diz assim: num dia de muito calor, Cláudio Nogueira atravessava a praça com sua mala de novidade. Nesse dia, ele viu um bando de meninos sentados no meio da praça, formando uma rodinha. Estavam muito desanimados, morrendo de calor, depois de um bom tempo jogando bola naquele sol de rachar coco. Cláudio Nogueira pulou no meio deles. Berem bem, uma novidade por um vintém. Então, vintém, o que? É uma moeda antiga. Então, abriu a mala bem rápido e tirou lá de dentro um livro todo amarelo. Quem aqui vai querer ouvir a história do mulá? Que é mulá? É um homem sábio chamado de Nasruddin, aquele dos contos que não acaba no fim. Naquela cidade, todo mundo conhecia histórias do Nasruddin, que é uma personagem lá do Oriente, que tinha um burrico, que usava um turbante na cabeça, que dizia às crianças que gostavam de histórias engraçadas, que sempre falava das coisas de um jeito que ninguém tinha pensado. Conta Cláudio Nogueira, senão daqui a pouco a gente derrete de tanto calor. Então, pela capa do livro, dá para observar que ele era o quê? Pertencia a uma história do mulá, que andava o quê? No seu burrico. Lá no Oriente, que é um personagem lá do Oriente, que tinha um burrico e usava também o quê? Um turbante na cabeça. Então, pela capa do livro, dá para se perceber essas características, né? Então, como foi dito, o nosso gênero textual é o conto popular. E o Nasruddin é um personagem popular das narrativas do país do Oriente Médio, né? Então, os contos populares foram difundidos oralmente por séculos, até que os pesquisadores os registrassem por escrito. É uma tradição oral que vem sendo resgatada na tentativa de quê? De conservar esse patrimônio cultural. Então, vocês já ouviram falar nos contos dos Nasruddin? Então, vamos lá. Vocês apreciam aqui a arte da capa, né? A ilustração. E vamos agora seguir com o texto, a aposta, que também é dentro desse livro aqui do Nasruddin. Um dia, Nasruddin disse para Fátima, sua esposa: de hoje em diante, é você quem vai dar de comer ao nosso burro. A mulher não concordou de jeito nenhum e eles começaram a brigar.
Como não chegaram a um acordo, resolveram fazer uma aposta. Quem falasse primeiro perderia a aposta e teria que alimentar o burro. Por isso que o título é aposta, né? Porque o marido e a mulher pegaram essa aposta que quem falasse primeiro perderia a aposta e teria que alimentar o burro. Então, Fátima, para não ter nenhuma chance de abrir a boca, foi visitar a vizinha. E Nasrudin, muito nervoso por causa da discussão, sentou-se num canto da sala e lá ficou tentando se acalmar. Justamente nesse dia, uns ladrões entraram na casa, como tudo estivesse no mais absoluto silêncio, se puseram a encher os sacos que tinham trazido. Quando chegaram na sala, viram Nasrud no seu canto, olhando para eles com um ar muito esquisito. Aproximaram-se bem devagar, mas o mula não teve nenhuma reação e eles foram ficando mais à vontade. Um ladrão até tirou o turbante do Nasrudin e colocou na sua própria cabeça, não sabendo que a mulher tinha saído. Nasrudin ficou ali bem quieto, num grande esforço para não perder a aposta. Os ladrões pensaram que ele era mudo ou que se achava em estado de choque. Acabaram de roubar tudo o que podiam e se foram na maior calma do mundo. Na casa da vizinha, a mulher do mulá falou: Nasrudin deve estar morrendo de fome. Quem sabe se o filho não poderia até lá em casa levar um prato de sopa para ele. Quando viu o menino, Nasrudin tentou contar por meio de sinais o que havia acontecido. Ele fazia círculo com os dedos apontando para sua cabeça para explicar o desaparecimento do turbante. Mas o menino era meio tonto e entendeu tudo diferente. Achou que era para ele jogar sopa na cabeça de Nasrudin. E não perdeu tempo, virou o prato em cima dele e a sopa quente deixou Nasrudin de verdade ensopado. Mesmo assim, o mulá não disse uma única palavra. Pouco depois a mulher voltou e ficou horrorizada quando viu que a casa tinha sido revirada, que estava a maior bagunça e que muitas coisas haviam desaparecido. Ao encontrar Nasrudin sentado na sala coberto de sopa, tirando os grãos de arroz que estavam grudados na sua barba, ela esqueceu completamente a aposta e perguntou: Meu pobre marido, o que aconteceu? Aconteceu que você perdeu a aposta porque quem falou primeiro, disse Nasrudin, contente por finalmente poder falar. De hoje em diante é você quem vai dar de comer ao burro, né? Então, terminou aí a leitura e depois vocês vão fazer o que? A interpretação. Da página 106, vocês vão copiar a questão 1, 2, 3, 4, 5, até a questão 5 e a questão 7. Do 5 ao 7, não precisa fazer a questão 6. Então, do 5 vocês vão para o 7, certo?